Quando a gente fala sobre direção de fotografia, nós estamos falando de uma série de decisões que o diretor de fotografia tem que tomar para que a visão, no caso da diretora, da Gabi, conseguisse ser colocada em prática, né? Então a gente fala de uma troca constante, uma conversa constante com a direção, com a equipe, com a produção, para que a gente consiga chegar no resultado que agrade o cliente, que nos agrade, que foi esse caso. E aqui eu acho que esse filme ele tem várias coisinhas, várias técnicas que faz com que a gente seja legal repassar elas, falar sobre isso, porque às vezes o simples funciona muito, e não é porque é simples que é fácil de executar. Na verdade, se torna simples por conta da forma como você executa e da frequência, até aquilo se tornar meio que uma segunda natureza. Então a ideia aqui era fazer um filme alegre, um filme feliz, que mostre o quanto que aquele loteamento, né, aquele produto da imobiliária, gera, né, o quanto que ele influencia positivamente na vida daqueles que compram, né, nosso trabalho, transmitir essa sensação através de imagens. E a gente então vai para um filme mais quente, né, que tem muita presença do sol e da luz quente, de uma luz forte, né, que a gente chama de high-key, porque a gente quer trazer um pouco de contraste, mas nesse caso aqui não muito, porque a gente também não quer que, por exemplo, que a gente tenha diferenças muito grandes nesse contraste, porque a ideia aqui é se manter ainda, fazer brilhar os olhos, mas não gerar um contraste muito grande para não ir para uma ideia de drama, né? A ideia aqui é felicidade, é sentimentos. Você tem que dar pistas visuais positivas para quem está assistindo. Então a gente vem aqui numa primeira cena que ela foi a última cena a ser rodada e que a gente teve que se organizar todo o cronograma ali para que a gente pudesse, no momento dessa cena, fazer várias outras também que estavam estruturadas na OD para serem rodadas agora, porque a gente teria muito pouco tempo de sol ali no ponto ideal que nós precisávamos. Então foi muito importante a organização para a gente chegar nesse momento e ter um momento ali com a natureza, né? Porque o filme não é só sobre os personagens. E a gente passa aqui rapidamente por essa cena, que é uma cena que eu mostrei esse filme para um colega nosso, um diretor, e ele falou: Nossa, vocês aproveitaram muito bem a luz natural. E não, isso aqui é completamente artificial. Essa luz aqui, ela já era 10 da manhã, meio-dia, algo assim. E já era uma luz horrorosa. E nós colocamos ali, organizamos, né? O nosso gaffer incrível, Maurício, estava aqui do ladinho. Foi ele que segurou a planta, planejou a luz pra gente e fez com que a gente conseguisse ter esse visual que encaixa no mood board do filme, porque o principal é isso, é que as cenas façam sentido, tenham coesão na hora da edição. Então essa cena aqui é uma luz, obviamente artificial. Essa é uma cena que eu gosto muito, porque eu vejo muito pouco sendo feita, né? Quando a gente tem esses filmes que a ideia é trazer esse carinho, transmitir o calor da relação humana ou transmitir o cuidado, a gente apelar para cenas macro. E aqui, o principal aqui foi tentar conseguir um pouquinho do reflexo lá no olho da nossa atriz, né? Então aqui foi uma cena que foi difícil, justamente por conta da sensibilidade do foco, né? Aqui a gente tem uma luz baseada no setup com dupla difusão, para conseguir deixar a pele um pouquinho mais agradável e tentar chegar ali no foco, que obviamente foi manual, mas no caderno. E a gente consegue, de alguma forma, né, gravando ali, optando por jogar para os 60 quadros, consegue chegar próximo, muito próximo do que a gente gostaria, e realmente chegou, na verdade, bem próximo do que eu imaginava para essa cena. Aqui, é, é um setup muito legal, porque, novamente, a gente tem uma luz ali no fundo que foi construída para isso, né? A ideia era repassar, trazer uma iluminação externa, como se fosse o sol entrando para dar esse calor. Também eu decidi setar direto na câmera a temperatura, para não ficar mexendo na temperatura dos LEDs, né? Então aqui a gente tem, eu acho que um 200x, né? Desse lado aqui, é, direcionado para elas em dupla difusão com um difusor externo no softbox, mas com um difusor externo, para deixar a pele mais suave, sem ficar muito texturizada. Então eu sempre opto por dupla difusão justamente por isso. Aqui tem um trabalho belíssimo de direção de arte, né? De figurino, de acting também. Então tudo isso contribui para a cena transmitir aquilo que a gente quer que ela transmita. Essa cena aqui, eu gosto muito dela, porque ela estava planejada no roteiro, mas a ideia era mostrar a terra molhada, mas no cenário que nós tínhamos, a terra molhada não era tão visual assim. Então a gente decidiu trabalhar com chuva, né?
o roteiro em si já aborda isso, né, que ele cita a terra molhada. Aqui nós rodamos de lente macro, 100 mm, se eu não me engano, iluminação natural no final da tarde e, uma mangueira. Uma mangueira com o Abner também, foi da parte da técnica incrível, que fez essa chuva pra gente e contribuiu não só para essa cena, mas para outras cenas aqui que seguem a mesma premissa, a mesma filosofia. Aqui a gente foi jogando até a hora que a gente conseguisse chegar ali num pingo, numa gota que eu conseguisse sentir que era o suficiente para aquela cena, pensando que eu ia trabalhar em câmera lenta na edição. Aqui é luz natural, essa cena não estava planejada, mas a gente sempre fica atento, né, no set, para pensar como que a gente pode sempre estar captando coisas ali que fluem para o filme naquele momento da luz do pôr do sol. E essa é uma cena que não foi planejada, mas eu estava bem atento, porque ela transmite aquilo que a gente gostaria, né. E muitas pessoas acham que o mundo da produção audiovisual, o mundo do cinema, ele é um mundo de muito controle. Isso é verdade até certo ponto, mas a maior parte dos momentos você está lidando com um caos. O caos no seguinte sentido, mesmo que tudo esteja planejado, muita coisa é definida e alinhada durante, né, com os ajustes da direção, com os ajustes que eu como diretor de fotografia trago, com ajustes que a equipe às vezes traz de sugestão, que você decide se funciona ou não, e com ajustes que muitas vezes o cliente também traz pra gente, que ele acha que funciona melhor pra ideia, nunca da parte técnica, né. Mas uma cor, algo assim que às vezes tem que ver se funciona ou não para o filme, se encaixa ou não na paleta da empresa. Mas aqui é um exemplo disso. Você está sempre atento, tem um quadro, home, e que você fala: "Olha, legal, né, tá batendo uma luz legal, tem uma cor bonita, então vamos fazer". Essa cena aqui foi rodada meio-dia, uma cena de café da manhã, foi rodada meio-dia, por aí. Essa bicicleta que tá lá no fundo, ela ela não estava ali, a gente viu como a marca do loteamento, ela é laranja, né, então a arte fez um trabalho incrível e conseguiu, né, elaborou uma seleção de objetos que representassem isso. A bicicleta eu vi ela parada em algum canto lá do ambiente, falei: "Olha, dá para inserir, vamos colocar? Vamos", foi colocado. Porque não teria como ali na organização do ambiente, por isso que eu falo de lidar com caos, da gente reposicionar a mesa, não ia entregar aquilo que a gente estava esperando. Então a ideia aqui era a gente trabalhar com o que nós tínhamos, porque não teria como fazer nenhum ajuste drástico. Então a gente tinha a família posicionada de uma forma muito interessante ali, né, você vê que o pai, ele tá num ambiente, ele tá gerando um contraste ainda mesmo com as plantas na frente, atrás dele. A mãe está posicionada num ambiente onde também gera esse contraste. A filha gera o contraste com a camiseta, com a camiseta do pai. O filho também com a da mãe. A gente tem a mesa posicionada e tinha aquele vazio lá no fundo. Você posiciona o objeto, por sorte, o objeto também encaixava completamente na paleta proposta. Então não foi um problema para nós trabalhar dessa forma. Closes gerais, né? Do pai, a gente fez closes ali de todo mundo. Nós fizemos esse momento aqui que eu decidi rodar em 120 FPS, porque pensei, olha, eh, nesse frame rate, né, nessa configuração, você vai ter um pouco mais de ruído natural em qualquer câmera. Mas pensando já na edição, que eu também faço, e esse é o bom de você trabalhar como, no caso, como diretor de fotografia, e você ter muito bem definido como a edição será feita. Porque aqui tá muito claro na minha cabeça que eu faria muito bom uso desse ruído, pensando principalmente no, no aspecto de recordação, de memória, de lembrança que eu ia trazer depois. Então ajudou muito, ajudou muito. E de qualquer forma, em nenhum momento atrapalha, na verdade, realmente ajuda e agrega. E você tem um flare entrando, dá uma estética vintage de filme antigo, embora não fui diretamente para isso, porque a ideia não era emular um filme antigo, era só trazer essa aspecto de memória, de lembrança. E por isso que eu falo a importância de escutar os outros, né, os profissionais, e tudo mais. E de estar sempre aberto a sugestões, porque você sempre, em algum momento, você não vai ter visto algo que alguém viu. Essa cena estava prevista no roteiro para ser rodada com a família em frente à casa, tudo mais.
E foi decidido, né, na verdade não foi decidido, eu tinha decidido que nós íamos rodar com a família mais na frente aqui, basicamente no sol, a gente ia fazer difusão neles, ia difundir o sol. E a Gabriela chegou, né, dos vários momentos que a gente conversa durante o set, falou: "Vou posicionar o pessoal lá". E eu falei: "Vai posicionar o pessoal onde?". Ela: "Lá na porta". Perfeito, muito melhor do que eu tinha pensado. Então nós fizemos essas cenas, a gente entra aqui em seguida a uma sequência de imagens aéreas que o Gabriel também, do Por Cima de CG, incrível o trabalho dele, fez para nós demos o direcionamento, mas ele fez da melhor maneira possível. A gente entrou numa sequência de imagens que foi direcionada para ser feito já no pôr do sol, justamente porque esse era o mood do filme. Se essas cenas fossem feitas em qualquer outro momento do dia, não funcionaria, não geraria a imersão que nós queríamos e não funcionaria na hora da edição. Porque se a gente está alimentando essa expectativa de momento feliz, de momento ensolarado, de uma família feliz, como que você mantém a imersão, né, de um comercial se você coloca uma cena de uma iluminação completamente chapada? E a gente entra aqui nos segundos finais do filme. E eu acho que o ponto principal que me fez ter vontade de trabalhar, de compartilhar, destrinchar um pouco esse material, foi porque ele é um institucional que comunica muito bem o que ele se propõe. E ele comunica muito bem o que ele se propõe por conta da equipe envolvida, por conta de como as ideias fluíram durante todo o projeto e por conta também que dá atenção aos detalhes. Essa foi uma casa que a gente definiu também depois de muita conversa, porque ela fotograficamente é muito superior a algumas outras que nós vimos, por conta da cor, por conta do briefing que nós tínhamos do cliente, do que ele quer representar, do que funciona. Então, a ideia é sempre trabalhar para que o nosso trabalho, meu trabalho, o seu trabalho como diretor, diretora de fotografia, seja facilitado, porque isso não é ruim, isso é ótimo. Mas para isso acontecer, tem que ter muito pensamento, tem que ter muita deliberação e tem que ter muita decisão relacionada ao que está na frente da câmera. E isso é uma coisa que a gente vai vendo que não é natural que as pessoas pensem, né? Esse filme foi rodado inteiramente com uma FX30, que é uma câmera incrível, e com uma 24-70 Sigma, que é uma lente também incrível, que traz uma nitidez absurda. E como a gente não tinha muito tempo disponível para várias cenas, a gente precisava de agilidade. Então uma lente zoom permite muito isso para nós. Então foi um trabalho que a gente conseguiu alcançar exatamente o que a gente queria, por conta de uma boa comunicação com a equipe, o time de gaffers, o Maurício, que é o nosso gaffer principal, o Abner, que estava na técnica, a direção, que é a Gabriela, o nosso figurino, todo mundo ali contribuiu e permitiu com que eu conseguisse entregar aquilo que eu fui contratado para entregar. Então é sempre muito importante a gente lembrar disso e valorizar não só o nosso trabalho, mas o trabalho de todo mundo que tá colaborando com a gente. Então, esse por hoje é só. Esse foi um vídeo que eu quis fazer por conta que eu gostei muito desse filme. E em breve, a gente volta, em breve eu volto com outros filmes, outras ideias para compartilhar por aqui. Obrigado, valeu, até a próxima.